Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, bom dia a você, boa tarde, boa noite a todos os amigos que estão conosco, né? E cada dia a gente observa mais repercussão aí no nosso encontro, nas nossas Pois histórias, né? é, nossas resenhas estão ganhando corpo Tá aí, ficando ganhando corpo. O famosinhas. pessoal gosta de história, né? É, É um jeito de você refletir, lembrar, né? Fica... E a gente aqui tem procurado sempre extrair coisas, às vezes escondidas lá, né? de personagens que às vezes acabaram esquecidos aí, Hoje, por né? exemplo, vai ser isso aí, né? Nós Olha vamos falar aqui só. de um personagem que eu acho ele muito relevante, mas ninguém liga para ele, porque tem muito disso no Então nós vamos futebol. ligar para ele hoje. Nós vamos ligar para ele. Eu não vou começar sem antes te parabenizar, te abraçar, te beijar pelo seu prêmio, né? Ah, muito Que maravilha. Você está obrigada. insuportável, Eu né? tô Como dizem os impossível. americanos, unbearable, né? A coroinha aqui tá voando. Eu não sei como é que você arruma lugar para tanto troféu lá na É sua casa. futebol, é jornalismo, não tem mais onde colocar Mas troféu em casa. parabéns. A gente fica muito orgulhoso de saber que né, a sua capacidade, o seu. Porque jornalista, gente, é uma liturgia, não é mesmo? É um amor à arte, É um amor à né? arte, exatamente. Mas eu fiquei muito feliz, inclusive pelo tema, né, É da o minha não, seu matéria, que eu tema acho que é muito relevante. pertinente pelo momento que a gente vive, né, no país. A gente vê aí os índices de feminicídio Pois é. escalando, né, não só aqui na região, mas no Brasil todo, e falar sobre uma comunidade que oferece proteção, oferece dignidade, ajuda a reconstruir a vida de mulheres, para mim foi especial. Não, vocês, as mulheres, tudo bem que hoje é o tema, né? É tema de protesto, enfim, né? Mas sempre vale, né? E você deu certo, né? Que você entrou na onda, né? A gente nem queria isso, mas A gente não é uma queria que a realidade necessidade. fosse A essa, realidade é né? dura, né? Mas já que tem, a gente também precisa dar Tem voz para que, essas tem mulheres que e para esses enfrentar. trabalhos tão Tem que importantes. enfrentar, exatamente. Parabéns, hein? Obrigada. Que orgulho para todos nós aqui. E Ah, para o jornal, né? Para o com nosso diário certeza, campineiro, com que hoje certeza. você é do Tem um cast. pouquinho de todo mundo Tem um nessa pouquinho de todo conquista. mundo. Então, e a gente então pega um pedacinho lá do seu troféu. Claro, compartilhadíssimo. Bom, vamos para nossa Carol, resenha. hoje o personagem é o seguinte, ele é quase que invisível na história do futebol brasileiro, mas caramba, se as pessoas soubessem a importância que essa pessoa tem, né? Quem ama futebol, quem gosta de acompanhar o esporte, sob todos os pontos de vista, né? Porque o esporte não é só sobre jogar futebol, né? A bola rolando, jogar vôlei, a bola rolando, futebol, basquete, não. O futebol ele é um esporte, é muito mais que isso, né? Ele encerra histórias extraordinárias. Essa história de hoje é sobre Ayrton Moreira, que eu sei que a maioria não sabe nem quem é. Mas ele foi muito importante na construção de um dos maiores times de futebol que o mundo pôde contemplar, né? Que nós mais experientes, a gente viu jogar esse time e, de fato, foi um fenômeno, né? Quando surgiu a época, né? Eu estou falando de Ayrton Moreira. O Ayrton Moreira é de uma é de uma símbolo ali do Zezé Moreira, né, que foi um treinador muito badalado, treinador da Seleção Brasileira de 1954 e com tantos serviços prestados ao futebol brasileiro. O seu irmão, não menos laureado, o Aimoré Moreira, que foi bicampeão, né, ele foi o treinador da Seleção Brasileira que ganhou o título em 1962, lá no Chile. Então, os dois são muito conhecidos, né? Muita mídia, muito falado. E aí o Ayrton Moreira, que é o terceiro, que seria o caçula, era escondido, né? Nunca tinha tido uma grande oportunidade assim de aparecer. E aí ele lá em Belo Horizonte já trabalhava no Cruzeiro de Belo Horizonte, né? E lá por volta de meados dos anos 60, 1965, por aí, ele foi convidado, né? Porque o Cruzeiro tinha um treinador chamado Marão e o Marão saiu, né? Foi dele. Como no Brasil é tão comum, né? E aí o convidado foi o Ayrton. E o Ayrton não se sentia preparado, né? Ele falou, mas eu gosto mais assim da parte administrativa, tal. Não sou lá do campo ainda, né? Ainda tô aí, mas acontece que até inspirado nos irmãos, o Cruzeiro resolveu dar uma oportunidade para ele. Muito bem, ele chegou no Cruzeiro.
E ele mostrou assim uma grande visão de futebol. O Cruzeiro tinha uma base, um juvenil, essas coisas e lá tinha jogadores acima da média, né, que depois se consagraram na sequência do futebol brasileiro. Ele olhou lá, sabe quem é que tinha jogando lá? O Tostão, menina, né? Olha Você já só. ouviu falar do Tostão, Com né? certeza já. Acho que todo brasileiro já ouviu falar no Mineirinho de Ouro, né? Que foi campeão do mundo pela seleção, tricampeão do mundo, né? Em 1970, jogando junto com o Pelé. Aí tinha o Dirceu Lopes, que era fantástico. O Zé Carlos, sabe o Zé Carlos, que é tão falado aqui no Guarani? Foi praticamente o arauto na conquista do Guarani de 78. Estava lá nesse time, né, da base. Enfim, né, outros, o Wilson Piazza, jogadores renomados. Ele falou, puxa vida, né? O Cruzeiro vivia aquela crise lá, como geralmente as histórias são muito parecidas. O time, quando está numa crise, é onde, diz o velho ditado, que o lírio, que é uma flor tão linda, né? Aquela branca, e o lírio nasce de onde? O lírio nasce da lama, né? Pois Se é. você plantar o lírio em condições assim favoráveis, ele agora planta o lírio na lama, ele fica bonito, ele fica, né, resplandece. Então muita coisa boa no futebol, ela vem assim da dificuldade, ela vem, né, aí de repente se transforma. E foi isso. A história do grande Cruzeiro de 1966, ela surgiu mais ou menos assim, surgiu de um acaso, né? Porque ninguém esperava que fosse acontecer tudo aquilo. A conclusão, ele assume o Cruzeiro e forma aquele timaço lá. Ele forma um time com jogadores jovens, né, como geralmente é a receita, e alguns que já tinham um pouco mais de experiência. E o Cruzeiro começa a jogar e começa, né? Qual é o cenário daqueles tempos lá aqui no Brasil e no mundo? Era o Santos, do Pelé, era o Botafogo do Garrincha, né? Olha só os protagonistas, né? E só. E tinha o Palmeiras, que sempre o Palmeiras corria por fora, né? Hoje a gente pode dizer que o Palmeiras é protagonista. Muitos dizem que o Palmeiras ainda hoje corre por fora por causa do Flamengo, né? Mas o Palmeiras tem conquistado, Não, nos últimos anos né? não tem muito o que falar, Não, né? O aqui em São Palmeiras ganhou Paulo, bastante coisa. de fato, Palmeiras e Flamengo hoje são os tops aqui, né? Mas o Palmeiras sempre esteve perto ali, nunca, né? Mesmo nesses momentos em que havia times insuperáveis, era sempre o Palmeiras quem estava por ali. Mas não era muito longe de Santos e Botafogo. Quando surge o Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, meados de 60, o mundo se assombra, né? Fala, puxa vida, que fantástico, era um timaço. E ali coincidiu também, porque Minas Gerais era, vamos dizer, era periferia do futebol, né? É isso que eu ia dizer, sai um pouco dessa rota Rio-São Paulo, É, né? E destoa. exatamente, porque até aí, na verdade, a polarização era Rio e São Paulo. Hoje se expandiu, hoje o Brasil todo, mas claro que hoje ficou Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e E Minas. São os Minas. quatro aí que, né? Mas quando que Minas começa a entrar? Quando que Minas Gerais começa a aparecer com o Atlético, com o Cruzeiro, com o América e outros times? Quando se constrói o Mineirão, né? O famoso governador Magalhães Pinto, tanto que o Mineirão chama-se Estádio Magalhães Pinto, né? E lá com a força dos mineiros eles edificaram o Mineirão. E com o Mineirão, o futebol mineiro ele cria, né? Cria estopo, ele cria força, cria vigor e começam então os jogadores a aparecer, tal. Quer dizer, o futebol mineiro então vinha aqui para o cenário, né, efetivo do futebol brasileiro. E quando surge então esse time do Cruzeiro coincidindo com esse advento mineirão, o Cruzeiro encanta, o Cruzeiro encanta. Mas tudo assim planejado pelo Ayrton Moreira. Porque quando se fala do Cruzeiro dessa época, você fala do Tostão, você fala do Dirceu Lopes, né? Você fala de Zé Carlos, Natal, eram grandes jogadores. Mas hoje, como se fala muito de treinador, quase que ninguém cita o Ayrton Moreira. E ele era, né, ele se mostrou assim muito inteligente, né, ao configurar um time assim muito bem armado, muito bem estruturado, muito bem pensado. Então ele fez assim, ele pegou o Raul, goleiro, né, que o Raul era a reserva do São Paulo, então contratou o Raul. Aí tinha Pedro Paulo, era um lateral vigoroso, lateral direito.
O William e Procópio, a zaga já era uma zaga mais experiente. Neco também era um menino, lateral esquerdo era um menino lá da base. Aí ele pegou o Piazza, que era o volante, o Dirceu Lopes, né, que eram dois grandes jogadores, esses eram da base, e o Tostão, né, que era gênio. Né? Natal, da base, menino, ponta direita. Naquela época nós tínhamos os pontas. Né? Eu acho que você deve ter pego alguma coisa dos pontas. Né? Ponta Todas direita. essas nomenclaturas aí que foram variando ao Foram longo dos variando. anos, né, João? Hoje você não fala mais em pontas, mas naquela época nós tínhamos. O Evaldo, que veio do Rio, veio do Fluminense, e o Hilton Oliveira, que era de lá de Minas também. Esse time começou a jogar, e o que aconteceu? Aconteceu que teve uma decisão da Taça Brasil, que era o campeonato nacional, né, que elegia o campeão brasileiro, né, o melhor do Brasil saía dali, dessa chamada Taça Brasil. E nessa decisão, fez uma decisão contra o Santos, o grande Santos do Pelé, teve um jogo no Mineirão e outro aqui no Pacaembu, em São Paulo. Conclusão, o Cruzeiro deu uma goleada no Santos, desmoralizou. Olha só. Foi 6-2, você acredita, em cima do Pelé. Olha só. Não é qualquer coisa, né, João? Não, aí parou. E aqui em São Paulo também ganhou de virada. Gozado, eu me lembro, sabe, Carol, assim, um detalhe, no parênteses, eu era molequinho. E a minha paixão era o Santos por causa do Pelé. Né? A maioria dos garotos daquela época, eles já eram por causa do Pelé. Aí eu estava estudando, né? Eu estava na escola em 1966. Eu tinha 12 anos, né? Eu sou de 50, eu tinha 12 anos, molequinho. Eu estava chamava-se primeira série de ginásio. Era diferente, né? Hoje você fala em ensino elementar, né? Depois é que vem ensino médio, são 9 anos. Né? Naquela época era primário, ginásio, depois que era o colegial, aí depois ir para a faculdade. E eu estava no primeiro aninho lá da primeira série ginasial. E aí o jogo foi à noite e eu estudava à noite. Aí eu cheguei em casa assim, doido, né? Porque televisão era pouca. Eu tinha televisão em casa, mas não era muito raro. Não era comum você passar assim e ver televisão. Não, a televisão era muito restrita. Televisão era um bem precioso. Era um luxo, né? Quem tinha era um bem precioso. Era uma, como é que a gente fala? Era uma pedra filosofal a televisão. E aí eu cheguei do colégio, assim, doido para ver o jogo, lá minha família reunida, né? E na minha cabeça já vinha, que era decisão, eu falei assim, já deve estar uns 3 o Santos, né? 3, 4, que era assim que o Santos, né? Santos já estava acostumado, era né? bonito ver o Santos. O Santos era danado, né? Ele me fazia gol, né? Aí eu chego em casa, a família lá reunida. O pai, quanto é que está o jogo? Eu falei, 5-0 para o Cruzeiro. No primeiro tempo. Jesus amado, aí só torce para acabar. Aí eu falei, não, mas não acredito. Eu falei, não, mas tudo bem, agora eu vou assistir, o Santos vai virar o jogo. Tinha essas, né? Acreditava tanto no Pelé. Muito. E você sabe que no segundo tempo o Santos começou, fez dois, né? Estava perdendo de 5-0, fez 2 gols. Mas não deu, né? Aí o Cruzeiro ainda fez mais um, ficou 6-2. E esse time, puxa vida, ganhar do Santos do jeito que ganhou, ele foi pro mundo, né? Chama atenção, né? Ninguém ganhava, de repente vem e dá uma sacolada dessa, tudo né? que envolvia o Pelé, Carol, sempre tinha um peso maior, né? Peso maior. E outra coisa, era mundial, menino. Com certeza. Por exemplo, um jogo do Santos fosse contra o Juventus da Moca lá. O Santos ganhou do Juventus de 7-0, que era assim. Uma vez o Santos ganhou do Botafogo de Ribeirão de 11-0, lá na Vila Belmiro. Isso aí corria o mundo. Né? Porque as pessoas de hoje assim, eram outro mundo e não tem ideia da grandeza do Pelé. O Pelé era um negócio, sabe, acho que só Jesus Cristo. É que também, né, João, hoje a gente está numa era em que a informação chega muito rápido e existem muitos jogadores dividindo esse espaço de atenção, né? Na época do Pelé, obviamente pela genialidade e o diferencial dele, porque ninguém se compara, mas também pela dinâmica que a gente vivia, que era muito mais difícil o acesso à informação e não tinham tantos jogadores com essa expressão,
né, de mídia que tinha o Pelé na Pode época. ser. Não, quer que eu te fale? Isso é um objeto assim de tese, viu? Com Os certeza. meninos aí de jornalismo aí, eles podem refletir, ler a história, saber da história e de repente estabelecer uma conclusão, né? Por que dessa, né? Entre o que se passava naquela época, envolvendo esporte, comunicação, e tal, e hoje, né? Que é um cenário tão Para diferente. dimensionar mesmo, né, João? É Exatamente. É diferente. porque hoje é assim também, né, cara? Hoje cada um é jornalista, né? Hoje todo mundo tem sua voz pelas Porque redes tá sociais, aqui, é né? isso. Todo mundo é um veículo de informação, de opinião. Tanto que as pessoas é interessante, né? Como as pessoas são, como é que a gente vai falar? Viciadas, né? São, Sim, dependente mesmo, né? como é que é? Um holic information. Olha só, né? Porque todo mundo quer dar notícia, né? Em primeiro, Todo mundo quer falar primeiro, quer o cara mostrar tá primeiro. passando numa rua e tal, tem uma batida de carro, ele quer ir lá filmar e já colocar na rede, né? É Não assim, quer ué. nem ajudar, quer primeiro filmar e colocar na rede, depois ver o que faz, né? Hoje o conceito de comunicação ficou muito assim, todo mundo. É esse imediatismo que a gente vive, né? Para tudo hoje. Exatamente, rapidez, né? Turma quer. Então, é um outro mundo. Cabe uma reflexão, né? Cabe até o que é isso aí? É bom, né? Naquele tempo, como é que era? Bom, enfim. Vamos deixar para a galera que vai estudar. Filosofamos, né? Fomos aí. Então, aquela derrota corria o mundo inteiro, né? E aí começou. Quem é esse Tostão? Né? Quem é esse Dirceu Lopes? Quem é esse Natal? Aqueles jogadores do Cruzeiro começaram a também aparecer. E tudo isso graças ao trabalho desse mineiro, desse carioca, né? Ele era carioca, nascido em Miracema, o Ayrton Moreira, que era muito inteligente, né? Aquela história, enquanto todo mundo, ele pensava, né? Quando ele pensava e fazia o time assim para hoje as pessoas gostam aí de repente refletir sobre esquema tático, a tática do Sim, futebol. sim. O Cruzeiro jogava seria um 4-3-3, né? Porque ele tinha dois pontas, o Natal e o William Oliveira, né? Eram bem definidos, bem abertos, um atacante que era o Evaldo, um centroavante, que era um centroavante, não era um centroavante de área, era um centroavante de movimentação. O Tostão, que era um meia de chegada, né? A gente chamava naquela época de um meia ponta de lança, né? Que jogava perto do atacante. Um contenção que era o Piazza, que era o volante, um meia, esses meias que eram o diferencial da época, Dirceu Lopes. Esses meias eles eram geniais, né? Eles praticamente jogavam no campo todo e geralmente eram jogadores de muita técnica, Muita técnica e muita inteligência, leitura de inteligência jogo, para né, jogar, João? né? Você tinha o Dirceu, você tinha o Gerson, você tinha o Rivelino, você tinha o Ademir da Guia, você tinha o Mengal, viu? Aqui em Campinas tinha o Américo Murolo, nossa senhora, o Alfredo Perandi. Eram jogadores de extrema categoria, né? Jogadores realmente acima da média. E tinha uma defesa, as defesas eram comuns, né? Não era muito assim comum o lateral descer, né? Neco e Pedro Paulo mais presos, os dois zagueiros, né? O Procópio que já era experiente e o William e o goleiro Raul. O Raul era um líder, sempre foi, né? O Raul você deve ter visto no Flamengo, Sim, sim. terminou a carreira, depois foi comentarista da da Rede Globo, muito inteligente o Raul. Então era um timaço, né? Um timaço e tudo isso coordenado ali pelo Ayrton Moreira. E o Ayrton teve, na verdade, na sua folha de serviço, ele teve isso, né? A sua obra maior, tanto que na coluna que eu fiz, eu chamo Ayrton Moreira e sua grande obra, porque, na verdade, foi a sua grande obra. Ele teve trabalhos assim, periféricos, tudo, mas quando ele pegou esse Cruzeiro, ele entregou, né, um negócio. Seria mais ou menos como, sei lá, eu, né? Um grande né, um grande escritor aí, de repente, escreveu uma. Quem que eu vou lembrar aqui? Deixa eu pegar Cecília Meirelles, por exemplo, né? Entregar uma grande obra. Quer dizer, ele teve, de fato, esse apogeu, né? E passou o time do Cruzeiro, claro que ficou na história, mas pouca gente lembra do trabalho do Ayrton Moreira. Que foi ele o Né? É ele responsável que ali, o pensou, mentor falou, de vou montar tudo. esse time, vou arrumar esse time. O time era bonito ver jogar, era um time que... E até o uniforme, né? Ele era azul,
Mas azul, não era o azul de hoje do Cruzeiro. O azul de hoje do Cruzeiro não era aquele azul calção branco, meia branca, ou então todinho de branco. Era um time assim, até nítido, Elegante, elegante. né? E naquela época não tinha propaganda, né? As camisas eram mais É, limpas, as camisas né? eram mais limpas. Então era sempre um colírio você ver o Cruzeiro jogar sob o comando desse moço, né, menino ainda, né, o Ayrton Moreira, que depois teve trabalhos e foi no final da vida, inclusive, voltou a trabalhar no Cruzeiro como auxiliar do Zezé Moreira, que era seu irmão, Olha que só. esse que era o estrela, era o protagonista da família. E ali ele morreu, né? Ele teve um câncer, assim, teve, enfim, uma doença, morreu menino, novo, né? 56 anos. Nossa, que Né? novo mesmo. Muito Pena. novo, e deixou, portanto, esse legado. Eu fiz questão de levantar essa história, claro, né, para valorizar, porque pouca gente... Né, eu acho que nesse nosso podcast aqui, eu devo estar falando uma novidade para tantos meninos. Provavelmente muita gente acho que nem ouviu falar. Nem ouviu falar de Ayrton Moreira, que a gente pode considerar assim ele é mais ou menos um Cruz e Souza da literatura, né? Falam muito do Cruz e Souza de Florianópolis, lá da Santa Catarina, que é um grande poeta, mas que é muito pouco falado. Então ele no futebol seria mais ou menos parecido, ou um Gessé na música. Olha só. Né? Na música, o Gessé, que foi um cantor espetacular, foi um gênio, mas você não ouve falar Gessé. É pouco lembrado Pouco também. lembrado, né? Então, os amigos da música revivam, né? Aquele Porto Solidão lá. Se eu pudesse, lá na minha mão. Era um grande cantor. Então, Ayrton Moreira é hoje o nosso homenageado e a nossa lembrança para ele. Maravilha. A gente cumprindo a nossa missão aqui de resgatar esses personagens ilustres que às vezes ficam um pouquinho esquecidos na história. Se você gostou dessa resenha e quiser revê-la, ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.